O demônio chorando na gruta. Nem sabia que demônio chorava? Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu espero que estejam muitíssimo bem. Este é o meu primeiro relato, então eu quero que gostem. Estou ansiosa, é uma moça. Estou ansiosa e espero que seja lido. Espero também que o texto esteja legível. Escolhi a fonte aqui por amá-la muito. Espero que não atrapalhe. Não, tá ótimo. Se tiver nomes, já estão trocados. Muito obrigada. O relato é, na verdade, da minha avó, atualmente com seus 96 anos e com muita história para contar. Imagino, manda as histórias aqui pra gente, histórias sobrenaturais ou não. Ah lá, acabei de falar, olha o que ela escreveu aqui, ó. E com muita história para contar, sobrenaturais ou não. Parece até que eu já tinha lido antes e não tinha. Eu sujei meu dente de batom, gente. Às vezes vai que sujei o dedo eu fico falando aqui com batom e nem vi, né? Mas vamos lá. Minha avó é muito lúcida e até hoje conta todos os casos que viveu no sítio. O relato se passa no final da década de 30, quando minha... Hã? Sem música de fundo. Ela é a... Tá. Agora tem. Continuando. Minha avó é muito lúcida e até hoje conta todos os casos que viveu no sítio. O relato se passa no final da década de 30, quando a minha avó era adolescente, com seus 14 anos. Perto de onde a minha avó vivia, tinha uma gruta muito bonita. Os pais de todas as crianças e adolescentes da região não gostavam que elas fossem para perto dessa gruta. Falavam que dava para ouvir choros e lamentos de um demônio lá dentro. Não preciso nem falar que a velha morria de curiosidade de saber como era o local, já que os pais dela nunca levaram ela para essa gruta em si, e nem os irmãos mais velhos. O mais próximo que ela chegava da gruta era quando visitava uma capelinha que foi construída na estrada, mas os pais dela também não deixavam ela se aproximar para ver melhor. A minha avó fala que quando ela era criança acreditava piamente na história do demônio, já que não tinha fontes para desmentir. Mas depois de crescida, ela pensou que devia ser um lugar perigoso para se nadar, né? Para se nadar? Era um lugar perigoso para nadar. Então, inventaram essa lenda aí para assustar a molecada. Descobriu também, conversando com amigas, que muitos adolescentes ignoravam e iam lá, acho que ignoravam esse alerta aí, né, de que era perigoso, tinha um demônio que chorava por lá, e iam pra lá pra fazer sacanagem. O que devia ser outro motivo para que proibissem as crianças de irem até lá, né? Era usado como outras coisas também. Mas ela mesma, assim, nunca tinha ido lá até então. Minha avó comentou com a sua irmã sobre os boatos e a hipótese de ser um lugar não sei o que, sei lá. E ela confirmou que era verdade, que os adultos tinham medo de que as crianças brincassem por lá, por ter muitas pedras, era perigoso. Mas que se ela quisesse ir escondida durante o dia, poderia ir, pois era um lugar muito bonito, apesar de tudo. Mas a irmã dela afirmou que não fosse à noite. Se quisesse ir, que fosse de dia, de noite não. Pois de noite realmente tinha um demônio que chorava dentro da gruta e que era horrível. A irmã da minha avó contou que quando era mais nova também morria de curiosidade de ver a gruta e que ela saiu escondida com 2 irmãos mais velhos para olhar a gruta à noite. E quando chegaram perto, viram que saía uma luz avermelhada lá de dentro, como se tivesse um candeeiro ou uma vela acesa lá dentro da gruta, e que eles ouviram um choro, um lamento vindo de lá de dentro do lugar. E nenhum deles quis saber quem é que estava chorando lá dentro. Voltaram para casa rapidinho e ficaram quietos. Senão o couro ia comer também, né? Afinal, eles tinham desobedecido os pais. A minha avó foi na gruta escondida, durante o dia, com uma amiga dela e com o irmão dessa amiga, que eventualmente se tornaria o meu avô. Era realmente um lugar muito bonito, mas eles ficaram curiosos mesmo, era com a lenda,
Será que era verdade? Tinha alguma coisa lá dentro? Marcaram um dia e foram os 3 juntos de noite para a gruta, ver se realmente tinha alguma coisa lá. Se encontraram em uma estradinha vários dias depois, pois só sairiam quando fosse lua cheia, para poder iluminar o caminho, já que uma vela era pouco prático e se pegassem um candeeiro chamariam muito a atenção. Então foram os 3 até a gruta e conforme iam se aproximando, começaram a ouvir um lamento alto. Minha avó diz que era uma voz grossa, porém não como aquelas dos filmes que nós vemos hoje. Era como a voz de um homem, bem grossa e eloquente, semelhante a locutor de rádio e apresentador de jornal, sabe? Mas era misturado com uma voz metálica. Não como um robô também. Ela disse que assim meio inexplicável, sabe? Pois nunca ouviu nada igual, nem antes e nem depois. Naquele momento, ela já estava querendo desistir. Tipo, deixa eu falar. Agora eu já vi que estão ouvindo. Bora, agora já sei, já vi. Eu não preciso dar mais nem um passo para frente, não. Credo. Naquele momento, ela já estava quase desistindo, querendo desistir. Mas o meu avô, que era metido a valente, que era o irmão da amiga dela, continuou seguindo junto com a irmã dele. Então, ela não teve escolha a não ser ir atrás, senão ela ia ficar sozinha ali. Eles seguiram e avistaram uma luz saindo da gruta, semelhante a um candeeiro, com aquelas ondulações bruxuleantes, né? E piscadas que a chama faz quando balança, sabe? E o choro que prevalecia entre fungadas. Era muito assustador. Até que o meu avô, metido a corajoso de novo, inventou de gritar. Quem é que tá aí? Nessa hora, o choro parou. E eles ouviram passos em direção à saída da gruta. Porém, eram passos muito fortes e pesados, como se fosse um gigante que estivesse saindo dali de dentro. Os 3 saíram correndo com medo e gritando em direção à casa da minha avó, que era a mais próxima dali. Chegando lá, todos já estavam acordados e em alerta com a gritaria. Contaram o que viram na gruta, levaram a maior bronca e enquanto a minha avó levou uns tapas da mãe, o meu bisavô foi levar o meu avô e sua irmã para levar uns tapas dos pais deles lá. Minha avó recebeu um sermão dizendo que já tinha escutado 1000 vezes que não poderia ir lá. E quando meu bisavô voltou, a minha bisa fez todo mundo rezar um Pai Nosso antes de dormir. Minha avó foi descobrir, anos depois, que a mãe dela já tinha ido na gruta e que já tinha visto aquele demônio e por isso morria de medo. Quando a minha avó foi visitar a avó dela, contou a história e a avó dela disse que naquela gruta, toda noite ia um demônio se lamentar e chorar por ter se arrependido de ter se aliado a Satanás na guerra do céu. Segundo ela, ele ia para a gruta porque tinha uma capelinha e ele achava que assim Deus ia escutar os seus lamentos, já que não podia entrar em solo sagrado. Ela falava que ele se escondia na gruta também por achar a sua forma após a queda do céu horrível e ele não queria ser visto. Minha avó fala que se arrepende de não ter perguntado para sua avó como ela sabia de tudo aquilo, mas que a avó dela era uma benzedeira de primeira e que tinha muitas revelações, então ela não duvida não. A minha avó perguntou para um padre se é possível um demônio se arrepender e o padre lhe disse que não, que como foram criados sendo anjos, os demônios têm total compreensão do seu pecado, diferente do homem que não tem dimensão do mesmo. Ela contou do demônio na gruta e o padre disse que, se for verdade, ele devia estar tentando enganar quem passasse por lá para que sentisse pena e para que sentissem pena e que os demônios são mentirosos, são seres mentirosos. Anos depois dessa experiência na gruta, a minha avó conta que tiveram vários relatos, houve vários outros relatos de outras pessoas que foram até lá, ouviram os lamentos, os choros desse tal demônio e que esses relatos pararam depois que a capelinha foi destruída
para a construção de uma BR, que passa por lá até hoje. Depois que eu ouvi esse relato, eu perguntei para o pastor da minha igreja se demônios podem se arrepender. E ele disse que eles podem, porém que a queda dos anjos é como a morte dos humanos. Depois que morre, não tem mais como se arrepender ou voltar atrás. Você não tem como adentrar ao céu. Eu já fui lá na gruta algumas vezes, é muito bonita, mas não vi nada de demônio por lá. Será que era um demônio mesmo? Obrigada, Ana. Se ler o relato, um beijo em você, nos pets e em todos os assombrados. Deus os abençoe sempre. Amém. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, é isso que eu pensei. Será que era um ser sobrenatural? Já viram ele mesmo? Será que era alguma pessoa, às vezes até com algum tipo de particularidade, não sei, que toda noite tava por ali, sabe? E aí na cabeça das pessoas vai se criando uma história, uma lenda, ou até um outro tipo de espírito, sei lá, alguma alma presa naquele local. Mas eu não sei, assim, de ser, não tô duvidando da avó, nada assim, mas talvez tivesse, talvez não, provavelmente tinha alguma coisa que acontecia ali, porque era muita gente falando sobre isso. Tinha uma vela acesa lá dentro, uma luz, sei lá se alguém levava ou o quê. Então tinha alguma coisa lá. Mas se era um demônio que chorava porque caiu do céu, se arrependeu, não sei o que lá, aí não sei. Né? Não tem como saber. Mas que alguma coisa tinha ali estranha, sim. É que alguém já viu? Ou a hora que escuta que o negócio tá vindo, não sei o que lá, todo mundo fica com medo e sai correndo. Ou alguém já ficou e já realmente viu e consegue descrever como era aquilo. Interessante que a hora que tirou a capelinha também acabou. Então aquilo realmente estava interessado ou estava ali por conta da capelinha? Será que era uma alma, né, que por algum motivo queria alguma redenção mesmo ali naquela capelinha? Mas não diria um demônio, talvez, mas sei lá, alguma alma precisando de alguma coisa. Vai saber, né? Este daqui. Vou ler para vocês, tá bom? Para nós, porque eu também quero saber o que é. A Ana me impediu de cometer um erro. Ai, que beleza, que bom, vamos ver. Oi, Ana e assombrados, me chamo Fulano, tenho 23 anos e vou contar a minha história para vocês. Se houver nomes, já estarão trocados, obrigada. Bom, eu moro numa cidadezinha muito pequena e por conta de toda essa pandemia, eu não tenho amigos por aqui. Há 3 anos, conheci um amigo jogando um jogo de celular. Vou chamá-lo aqui de Luiz. Eu e o Luiz jogávamos todos os dias, por mais de 6 ou 7 horas. Era tudo incrível. A gente ria, se divertia bastante. Foi minha maior ajuda a não surtar dentro de casa nessa pandemia. Moramos bem distante um do outro, mas inevitavelmente, com o tempo, o Luiz se tornou meu melhor amigo. Já era insuportável não tê-lo no meu dia a dia. Até que aconteceu algo que eu não esperava. Eu comecei a gostar do Luiz, de uma forma amorosa mesmo. O sorriso, a voz e a presença dele já causavam em mim euforia, mais alegria e nervosismo. Já estou há quase 1 ano gostando do Luiz em segredo, pois ele é hétero e é meu melhor amigo. Não há lógica eu, gay, falar o que sinto por ele. Por medo de perder a amizade, eu resolvi me calar. Nos últimos meses, o Luiz diminuiu bastante a frequência com a qual aparecia ali para jogar, pois ele faz faculdade e todo o tempo está dedicado aos estudos. Isso me deixou bem triste, pois além de ser o meu melhor amigo e companheiro de jogatinas, eu ainda gosto dele, né? Até que me veio a péssima ideia de fazer o quê? Uma amarração. Procurei uma amiga que é bruxa
e ela me explicou todos os riscos. Opa, peraí, vamos. Ok, mudou a música, voltando. Então, ela me explicou todos os riscos e eu concordei, desesperado com o sumiço e a falta do Luiz. Eu não liguei muito para o que fosse acontecer. Minha amiga disse que precisaria de um tempo, pois estava ocupada com algumas coisas, e eu disse ok. O restante do dia se passou normal, mas à noite eu tive um sonho com você, Ana. Devo dizer que gosto muito de você e que te considero uma pessoa de muita luz. Você, Ana, no sonho, me avisava com um olhar empático e me pedia para desistir da amarração, que aquilo não me levaria a lugar algum e que não tinha como acabar bem. Tá certo, eu ia falar isso mesmo. Acordei do sonho com muita dor de cabeça e cansaço, como se eu não tivesse dormido bem à noite. Durante o dia, o sonho não saía um minuto sequer da minha cabeça. Tentei jogar, mas meu celular não ligava. Tentei vários modos de ligar e fiquei desesperado, pois eu tinha comprado aquele celular fazia pouco tempo e já tinha estragado. O celular não ligava. Olha só. Tentei de todos os modos, mas o celular não ligava de jeito nenhum. Então resolvi tentar ir dormir, já que a sensação de cansaço não passava. Aqui onde eu moro faz muito calor, então eu não consigo dormir sem ventilador. Deitei, tentei ligar o ventilador para dormir, mas o ventilador não ligava. Eu tentei de tudo e ele também não ligava. A essa altura do dia, eu já sabia o que eu deveria fazer. Em um momento súbito de lucidez, peguei o telefone do meu primo, liguei para minha amiga e pedi a ela que não fizesse a amarração, que cancelasse tudo e que por mais que eu pedisse, que nunca ela fizesse algo assim. Ela me disse com a voz embargada que estava orgulhosa da minha coragem e que aquilo mostrava que eu realmente amava o Luiz de verdade. Desliguei o telefone e fui até a cozinha entregar de volta ao meu primo, né, o telefone. E quando voltei para minha cama, para minha surpresa, o ventilador estava funcionando e o meu celular estava ligado, assim, do nada. Chorei muito naquele momento. Não sei quem, mas algo disfarçado de você, Ana, me impediu de cometer um erro terrível. Eu amo o Luiz e fazer amarração para ele gostar de mim seria como prender um pássaro porque eu achei bonito voando. Não fazia sentido, sabe? Ele é muito livre e amarrá-lo seria tirar o que ele mais ama, que é a sua liberdade. Hoje continuo amando o Luiz em segredo e ainda somos amigos, mas eu jamais faria mal algum a ele. Desistir dessa loucura foi meu maior ato de coragem e amor. Beijo, Ana e assombrados. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem também o sininho de notificações. Beijos, até a próxima. Parabéns para você. Isso sim que é amor. É mesmo você não conseguindo ficar com a pessoa, mas você quer o bem dela e você compreende que aquilo vai ser ruim. E é ruim. E se não me engano, é uma das piores amarrações. Pelos relatos que a gente já leu aqui, isso dá muito ruim. E como fazer, né? Tirar o livre-arbítrio de outra pessoa. O que isso acarreta? Você ia criar uma carga para a tua vida tão ruim e para ele você ia praticamente acabar. A gente sabe onde isso dá. Você ia acabar com a vida dele, acabar com a tua. Deixa rolar que lá no futuro você vai ver o que vai acontecer, entendeu? As coisas andam, você conhece novas pessoas, de repente ali no futuro esse amor se transforma, não perca a amizade. Acredito que também, se você falasse, eu não sei se ele também iria se afastar ou iria compreender. Sei que não precisa, sabe, se afastar, continue essa amizade, é muito bonito. E só deixa as águas rolarem, tá? Que no futuro as coisas se acertam.
pode ter certeza. E só de você ter tido esse ato, você já tem coisas boas. A gente colhe o que a gente planta, tá? Então, coisas boas estão aí por vir para você. Tá? Parabéns, e é isso aí, pessoal. Se você gosta da pessoa, se você ama realmente, você não vai fazer isso. Você vai deixar ela livre, por mais que isso às vezes doa em você, mas deixa a água rolar. A gente não sabe o que tem lá no futuro. Às vezes é doloroso agora, mas lá na frente você vai falar, ufa, né? Ainda bem que eu não fiz isso, agora eu entendi aquilo. Mas consciência limpa e paz de espírito é uma coisa impagável, tá? Que bom, quem disse que não foi eu mesmo que fui lá e falar, menino, não faça isso, você está assistindo os relatos, olha, eu já te falei aqui, a gente já viu nos relatos exemplos de outras pessoas que isso deu muito ruim, não faça isso. Não, mas realmente, às vezes, como você assiste, gosta e você tem essa referência minha aqui falando das amarrações, que não é legal e tal, talvez para ficar mais confortável para você, ou familiar até, tenha sido a minha imagem que apareceu aí. Olha que chique, tô me sentindo agora. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos aqui. Minha casa estava cheia de maleditos. Ixi. Vamos lá. Oi, Ana, Tá tudo certo aqui? Tá. Oi, Ana, eu me apresentaria, mas sei que nesse relato vai me chamar de fulana. Sim, neste e em todos os outros. E tá tudo bem. Eu até gosto. Todos os nomes já estarão trocados também. Ok. Essa história ocorreu quando eu tinha 16 anos e hoje, com 23 anos, me sinto aliviada por ter me livrado, nem que seja um pouco de tudo isso. Vou começar primeiro contando a minha vida, pois isso vai esclarecer alguns fatos que virão a seguir. Fui criada pela minha mãe e pela minha avó, ambas polonesas. Portanto, a minha língua materna foi o polonês, apesar de eu ser brasileira e ter sido alfabetizada no Brasil. Até os maleditos nunca souberam quem é o meu pai. É isso? Quem são os maleditos, gente? As únicas informações que tenho dele é que ele é argentino, mas também nunca tive a curiosidade de conhecê-lo. Minha infância, junto das minhas mamães, era muito boa e elas sempre cuidaram muito bem de mim e da minha irmã. Minha avó mudou quando aos 15 anos. Eu perdi minha avó. Eu que tô zureteando aqui, já ela escreveu certo, eu que tô lendo errado. Minha vida mudou quando aos 15 anos eu perdi a minha avó para um câncer de pulmão. Ela sempre fumou muito, desde os 8 anos, segundo ela. E teve uma vida sofrida, visto que ainda criança teve que enfrentar o período nazista, o que eu acredito que fragiliza muito o corpo. Minha avó sempre foi muito protetora e não me deixava sair, ao contrário de minha mãe, que desejava muito que eu saísse e tivesse uma vida social. Apesar de eu ter estudado toda a minha vida no Brasil, eu era inocente para algumas coisas. Ana, aos meus 15 anos, eu não sabia o significado de nenhum palavrão em português. Eu só ouvia e, quando perguntava, me diziam apenas para eu não repetir. Então, vocês imaginam como era a vida de uma menina que, além de não sair de casa, não conseguia nem entender direito o que as outras pessoas da sua cidade falavam. Agora que vocês já estão situados com a minha história, vou contar como eu conheci os maleditos que atravancaram com a minha vida. Tudo começou um ano após o falecimento da minha avó. Apesar de muito triste, decidi tocar a minha vida e começar a sair, pois minha mãe sempre insistia que eu precisava fazer amigos e arrumar um namoradinho. Foi quando na escola eu conheci a minha melhor amiga, a Paula, uma menina muito doce que foi muito gentil comigo naquela nova fase da minha vida.
Ana, nos divertimos muito. A gente saía, dormia uma na casa da outra e íamos para festas e baladinhas. Um tempo que não volta mais e que sinto muita falta. Paula tinha um namorado, o Gael, que era tão legal quanto ela. Eles estão juntos até hoje e sempre tiveram um relacionamento muito bonito, algo que eu também esperava ter algum dia. Um dia, após comentar com eles que eu gostaria de conhecer alguém, eles planejaram me apresentar a um amigo em comum deles, o Adriano, que aqui vai ser o maledito. Ana, eu odiei esse homem no dia que eu o conheci, porque ele não era nem um pouco atrativo para mim e, além de tudo, tinha uma personalidade bem lixo. Se vangloriava que tinha ficado com todas as meninas bonitas da escola e ele parecia um bicho de feio. Ai, meu Deus. Com um bigode ralo que parecia aquela marca de Nescau que fica em cima da boca. Ai, meu Deus. Magrelo. E se achava muito musculoso ainda. E tentava ter aquele penteado de samurai que eu acho lindo. Mas para um cara que penteia o cabelo, né? Além de tudo, ainda tinha... Ai, meu Deus. Enfim, era tudo de ruim. E o pior de tudo, Ana, ele não tinha papas na língua. Paula mencionou para ele que eu era meio polonesa e ele passou toda a noite fazendo piadinhas com o nazismo. Eu só queria fugir daquele lugar. Mas isso passou. Eu disse para Paula que nunca mais queria chegar perto daquele menino e que, pelo amor de Deus, ela nunca mais tocasse no nome dele perto de mim. Mais ou menos um mês depois, minha mãe, que é professora, me disse que convidaria uma colega de trabalho e seus filhos para jantar em nossa casa. Eu não estranhei, pois era uma coisa muito comum recebermos convidados. Mas o que eu não esperava era que a convidada era a Maledite mãe. O Maledito era a Maledite mãe, o Maledito e suas 3 irmãs candidatas a Maleditinhas. Gente, parece que eu já contei esse relato, mas ao mesmo tempo parece que eu não contei. Ele não me é estranho. Mas vamos lá. Aquela mulher era tão podre quanto o filho fútil que tinha. Ela ficava me olhando como se fosse me fuzilar com os olhos. Era uma sensação horrível. Eu sou sensitiva desde que me conheço por gente. Sei reconhecer quando alguém não é bem intencionada. E com certeza eles não eram. Eles nos trouxeram como presente uma daquelas bonequinhas matrioska que você abre e tem outra dentro, sabe? Eu conhecia essas bonecas e as que eu conhecia normalmente tinham 5 bonequinhas, mas aquela só tinha 3. Ao indagar o porquê estava faltando 2, a Maledite mãe me disse que era ela que fazia, artesanalmente, e que cada bonequinha representava uma de nós, minha mãe, eu e minha irmã. Minha mãe achou aquele presente incrível, mas eu tinha um pezinho atrás com aquilo. Mas pensei ser coisa da minha cabeça. Mas não era. Não deu nem uma semana e eu comecei a aceitar as investidas do Maledito na escola. E em poucos dias já estávamos namorando. Eu não gostava nem um pouco dele. Na verdade, toda vez que ele me beijava, eu sentia nojo. E ainda assim eu não conseguia me afastar do desgramado. Eu até tentava me afastar. Mas toda vez que eu decidia dar um tempo, eu sofria com dores de cabeça terríveis e não conseguia fazer coisas básicas como comer, beber e dormir. Então ele ia até mim para ver como eu estava e tudo passava. Eu acabei associando isso a ele. Eu acabei associando isso a ele me fazer muito bem. E hoje, lembrando disso, sinto muita raiva de mim mesma. Com 2 meses de namoro, ele se mudou para minha casa com a mãe e com as irmãs. Gente, como assim? Segundo eles, estavam reformando a casa e iam ficar ali alguns dias. Já vou adiantando que uns dias viraram 9 meses. Gente, eu já contei esse relato, não contei? Mas parece que foi de uma forma diferente. Bom, voltando. A casa deles não estava sendo reformada. Eles foram expulsos porque a casa era de aluguel e eles não pagavam.
Na minha casa, eles fizeram um furdúncio, quebravam as coisas e não pagavam. As irmãs pegavam minhas melhores roupas sem pedir. A filha mais nova, de 10 anos, riscava as paredes. E a maledite mãe fez algo que eu nunca vou perdoar. Eu guardava as coisinhas da minha avó em uma caixa e ela ateou fogo à caixa. Oi, pirulito. Ele percebeu que estou sem os meus óculos. Peraí. Peraí, espera, ele vai... Ele quer me dar o... Ui, desculpa. Dói. Fez um dodói? Dói. Ah, desculpa. Prendeu o pezinho? Que isso, mamãe? É do papai. É que o papai? É. Bebê. Espera. Ah, oxe, esqueci, Vitor. Muito obrigada. E ele dá sempre esse aqui, não o outro. Muito obrigada. Querendo voltar de novo aí. Ah. É. Não acredito que ele lembrou disso. É sim, mamãe. Ah, bonito. Assim, pronto. Gordito da mãe. Não põe a boca aí que dá choque. Ó, língua, os dentes, a boca. Por que você tá com a boquinha suja que tomou leite? Danone. Ah. Vamos? Pronto? Não. Não, quero... Agora eu acostumei a vir aqui. Ali olhando pra trás, tipo, aqui eu tô vendo o cenário, aqui não tem? Vai Tô ter que louco, trancar então? a porta, mamãe, agora, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso, mano. Vamos lá. Um beijo. Fala, beijo, mamãe. Beijo. Beijo. Eu vou. Ah, combinou com batom. Até que esse aqui tá mais limpo que o outro. Vamos lá. Vou ficar com a de óculos porque combinou com batom. Ai, ai. Voltando aqui então, peraí. Ah, a maledite socou fogo na caixa que guardava as coisas da minha avó. Porque, segundo ela, isso prendia o espírito dela na casa e isso assustava ela. Tipo, é a minha casa, eu prendo o espírito que eu quiser na minha casa. Se você não tá contente, vai pra tua, some daqui. Ai, meu Deus. E ela não estava... até perdi. Cadê? Ah, tá. Isso prendia o espírito dela na casa e isso assustava. Mas mesmo que fosse, a casa era nossa e podíamos prender o espírito que quiséssemos ali. É o que eu acabei de falar, não é? Lembra que te falei que eu não conhecia e nem queria conhecer o meu pai? A maledite não quis me fazer uma surpresa e encontrou o dito cujo nas redes sociais e o fez vir até o Brasil para me conhecer. Mesmo sabendo que eu não queria nem saber dele. Eu não o recebi, nem falei com ele, apenas o vi de relance conversando com a minha mãe. Eu acho que ninguém tem a liberdade de se meter nesse tipo de questão. Mas voltando ao maledito, ele me traía dentro da minha própria casa, quando eu ia dormir na casa da Paula, da minha amiga, como forma de me punir por deixar ele sozinho. Ai... E nessas traições conheci mais uma maledite, a Eduarda. Tanto ela quanto eu somos umbandistas. A diferença é que ela não entendia o conceito de tudo que você faz volta para você. Ela encheu o meu quarto de trabalhos. Toda vez que ia lá, sem meu consentimento, é claro, ela deixava algo enfeitiçado lá. Vou resumir o que houve. O maledito fez uma amarração para mim e a maledite fez uma para ele. Descobri isso só quando fui me benzer e minha mãe de santo me avisou o que estava acontecendo. Eu caí em mim por um momento e me lembrei da bonequinha que a maledite mãe tinha nos dado na primeira visita à matriosca e despachei ela.
Quando a Maledite mãe percebeu que não estava mais lá, a boneca, só faltou me ameaçar de morte. Minha mãe ouviu a conversa, onde ela me chamou de todas as baixarias que podia, que na época eu nem sabia direito o que significava, e conversou com ela que o mínimo que ela exigia na casa dela era respeito por mim e pela minha irmã. A Maledite ficou bufando e decidiu procurar uma casa no mesmo dia. Fia, vai tarde, graças a Deus, né? Meu relacionamento com o Maledito sempre foi muito abusivo, ao ponto de, ao falar no telefone com as minhas tias, ele exigir que eu falasse em português, mesmo eu explicando que elas não entendiam a nossa língua. Me fazia prender sempre o cabelo, porque, segundo ele, todos os homens tinham fetiche em ruivas e ainda mais de cabelos compridos. E isso porque eu tranquei o pé e disse que eu não ia cortar. Ah, ele queria que cortasse o cabelo também. Ah, vá se danar, prendeu o cabelo porque... Santa paciência, né? Ele acabou engravidando a Eduarda Maledite. E o que eu achei muito desrespeitoso nessa história é que sempre disse para ele que colocaria o nome da minha filha de Anica. E esse foi o nome que ele colocou na filha da Maledite. Com o tempo, me distanciei totalmente daquela família nojenta. Nos mudamos de cidade e durante a mudança encontrei trabalhos feitos por toda a casa, mas me livrei de tudo. Hoje eu sou casada com um homem que conheci em uma das vezes que eu fui para a Polônia. Mesmo que eu não viva mais na mesma cidade que o Maledito e sua mãe, eles continuam nos assombrando. O Maledito, inclusive, quando descobriu onde eu morava com o meu marido, pichou uma suástica na nossa porta. Mas sabe, Ana, isso não me afeta mais. Enquanto ele vive para me provocar, eu estou feliz, formando a minha família e grávida da minha primeira filha, que vai se chamar Alice, já que ele já usou o nome que eu tinha escolhido. Ana, agradeço muito por ler o meu relato, porque toda vez que eu conto, me sinto mais livre disso. Um beijo para você e todos os assombrados e deixo um conselho para todos. Sempre confie na sua primeira impressão. Me desculpe os meus erros de português, desde que saí da escola não escrevo muito nesta língua. Amo o canal e sempre assisto com o meu maridinho para ajudar ele a aprender um pouco mais de português. Que legal! Um beijo pra você, muito obrigada pela sua... Mas, gente, ou foi uma história muito parecida, parece que, né? Essa história que vocês que acompanham aqui sabem que tem alguma muito parecida com essa. Acho que é porque mudou pra casa também, a família, toda aquela loucura, né, de Maledite. Gente, as Maledites são mais parecidas do que a gente imagina, não é? Uma abdução mudou a vida da minha mãe. Abdução, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas esse relato não é meu, e sim da minha falecida mãe. Espero que gostem. Há quase 32 anos atrás, a minha mãe conta que foi abduzida por aliens numa tarde, enquanto ela estava dando mamá para minha irmã mais velha, que na época tinha 3 meses de vida. Ela conta que homenzinhos pretos entraram em casa e a pegaram à força, deixando a minha irmã sozinha na cama. Ela gritava para que eles a soltassem, mas foi em vão. Ela conta que se lembra de acordar em uma espécie de bola transparente que voava em um lugar totalmente escuro, sem nenhum tipo de claridade. Ela estava em posição ginecológica e com as mãos e os pés presos numa maca. Quando veio um desses homenzinhos com uma agulha enorme que foi introduzida no nariz dela, deixando-a totalmente imóvel, tipo uma anestesia. No nariz, será que vai direto em algum ponto do cérebro? Os homenzinhos retiraram um óvulo dela, Ana. Ela contava que foi a pior sensação que ela teve em sua vida.
Depois de algumas horas, levaram ela de volta para casa, deixando ela no portão do sítio, mas nem para devolver na cama, né? Deixando no portão do sítio. Meu pai estava com os vizinhos em casa, bravo, pois quando chegou do serviço, a neném estava em cima da cama sozinha e a dona Beltrana, que assim ela a chamava, a mãe dela, né? A dona Beltrana, que assim ele a chamava, não estava em casa. Quando ela entrou no quarto, ele veio falar com ela para perguntar o que tinha acontecido, mas ela estava em estado de choque. Imagina, gente. Ela não falava uma palavra. Meu pai, que era comandante do BOPE de São Paulo, onde foi isso? Ele já ia deduzindo que algo tinha acontecido, fazendo assim os vizinhos irem embora. Ele já tinha Peraí. Meu pai, que era comandante do BOPE de São Paulo, já ia deduzindo que algo tinha acontecido, fazendo assim os vizinhos irem embora. Acho que a hora que ele viu ela chegando assim, ele falou devia ter mais gente lá, tipo, cadê ela? Cadê? Então vai embora. Ele deu um banho nela, a acalmou, conseguindo fazer com que ela conversasse com ele. E aí ela contou tudo o que aconteceu. Ele ficou perplexo, mas acreditou em cada palavra que ela disse. Daquele dia em diante, todas as noites a minha mãe conta que via os homenzinhos entrar em casa, fazendo todos os eletrônicos e os ursinhos que tinham pilha ligarem. Meu pai conta até hoje que isso é verdade, pois ele via tudo realmente ligando sozinho. Quando os seres entravam, minha mãe já começava a gritar. Meu pai já pegava a arma e ficavam ali esperando alguma coisa acontecer. Mas parecia que eles iam embora logo em seguida. E isso durou anos. Até que um dia, Ana, eles voltaram. Mas o meu pai não estava em casa. Ele tinha ido em uma operação. Os homenzinhos levaram a minha mãe de novo, só que agora para um lugar que parecia uma ilha. Lá tinha uma menina que parecia ter uns 5 anos de idade. Era morena, cabelos pretos e cacheados. A cara da minha mãe. Um dos seres conversou com ela, mas não pela boca. Ela dizia que era mentalmente, pois aqueles seres não tinham boca. Ele falava para ela que aquela menina era filha dela. Ela passou o dia com aquela criança. Era uma menina doce, muito linda, mas a levaram para a Terra novamente. Para a Terra? Isso era num outro planeta, num outro lugar. E aí eles levaram, ela passou tipo a tarde ali com a menina, um dia, sei lá. E aí levaram ela de volta para casa, né, a mãe dela. Aquelas visitas continuaram. Agora sem o recuo da minha mãe, pois agora ela queria ver de novo e de novo a sua filha, entre aspas. Até que em um dia as visitas foram proibidas. Eles já não iam mais em casa buscar minha mãe também. Ela ficou muito triste em saber que não ia mais ver a sua filha, que ela até deu um nome, que ela chamava a criança assim. Ela contava que tinha ficado apenas com as lembranças e com a terrível dor de cabeça que sentia desde quando aquela agulha entrou em seu cérebro, naquela primeira abdução. Bom, esse foi o relato. É curto, é simples, mas é um dos que eu mais gostava de ouvir a minha mãe contar. Espero poder um dia contar tudo o que a mãe dela, né, a dona Beltrana, viveu no mundo sobrenatural. Obrigada e um beijo para vocês. Gente do céu, é igual o filme Intruders. O livro, né, e a série lá, Intrusos, que eu falei aqui, que eu lembro de... Como é um docinho, gente? Que eu lembro de ver é esse daí, que eles abduziam a mulher e depois levavam ela para visitar o filho. Que coisa! Alguém já passou por isso? Manda um relato pra gente.
Quê? É um chocolatinho. Peraí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Deixa eu ver aqui qual que é este daqui, que é esse daqui. Vamos ver esse relato aqui. A maldição do ator. Oi, Ana. Mais uma vez aqui estou para contar outro relato, que dessa vez é de algo que aconteceu com a minha amiga. Essa eventualidade se passou por volta do ano de 2016, quando eu ainda não havia conhecido o irmão dela, que é o meu ex-namorado. E, obviamente, eu não a conhecia ainda também. Não se preocupe, pois os nomes estão alterados. Elizabeth sempre foi muito adiantada para o seu tempo. Ela, desde muito nova, já gostava de homens mais velhos. Eu confesso que eu também sou assim. E com certa idade, passou a querer apenas se relacionar com estrangeiros. Bom, no ano de 2013, por coincidência, ela conheceu um turco que tinha uma carreira consolidada de modelo e logo passaria a ser um ator e cantor muito famoso na Turquia. Por esse motivo, vou chamá-lo de Samir. Samir teve um interesse imediato pela minha amiga, que por sua vez não acreditou muito que realmente aquele moço fosse quem... que de primeira não acreditou muito que aquele moço fosse quem realmente ele dizia ser. Ele, já sabendo que Elizabeth não gostava de rapazes mais jovens que ela, mentiu a idade e disse que tinha 35 anos, quando na verdade só estava no auge dos seus 23 anos. O que ela não imaginava é que Samir viajaria ao Brasil para conhecê-la pessoalmente e que realmente estava querendo um relacionamento sério. Até em casamento ele futuramente chegaria a pedi-la. Minha amiga... Quantos anos ela tinha? Bom, não sei. Minha amiga me falou que Samir foi até o trabalho dela depois que chegou a Fortaleza e assim que ela pôde ter a certeza que realmente era a mesma pessoa das fotos, ela ficou boquiaberta. Passou o tempo e eles pareciam apaixonados. Ela descobriu o lance dele ter mentido a idade, mas resolveu relevar. Praticamente, Samir foi o único cara mais novo com quem a minha amiga teve um namoro. Chegou o ano de 2016 e foi muito duro para Elizabeth porque ficou grávida. E infelizmente o seu filho, com o turco, passou da hora de nascer e morreu. Como assim, gente? Porque passou da hora. Olha lá. Mas, gente, não tinha um exame para fazer. Eu fico pensando, cesariana, gente. Bom, ela já estava se sentindo muito sufocada porque Samir era um homem ciumento, possessivo e extremamente machista. Ele tinha intenção de levá-la embora consigo para Istambul, que é a capital da Turquia. Mas, sabendo como sua vida seria um inferno casada com ele, ela não quis. Ana, então daí você pode perceber que literalmente ela rejeitou o pedido dele de casamento, né? Bom, chegou o dia em que seria o estopim e a minha amiga, depois de ter uma briga horrenda, terminaria tudo com ele definitivamente. Feito isso, Samir, totalmente enlouquecido, disparou mandar vários e-mails onde dizia que ia fazer uma oferenda para Shiva. E nela pediria para que minha amiga fosse sempre dele. Ela debochou, disse que não acreditava em nada do que ele estava falando nos ditos e-mails. E ainda disse também que não estava sentindo medo algum. Samir, por sua vez, mandou um último e-mail com uma foto dela dentro de um pires e a mão dele... Tá, tipo, um trabalho feito ali, alguma coisa. E a foto dela, tipo a foto de um trabalho feito ali.
E ele disse o seguinte no e-mail: você pode me bloquear em tudo quanto quiser. Pode até não acreditar, mas eu lhe garanto, com toda certeza, que dentro de 7 dias vai voltar correndo para mim. Vai estar em uma situação tão insuportável por conta das saudades e da loucura que vai perceber que não vive sem mim. Não se esqueça, daqui 7 dias você vai me procurar. Ela leu e achou tudo aquilo uma grande piada. Eu me rastejar e procurar por esse maluco? Nunca! Os 2 primeiros dias foram tranquilos, mas a partir do 3º dia em diante, do 3º dia em diante, aí é que o negócio ficou feio. Ela começou a ter uma sensação horrível, como se estivesse sendo perseguida, ao mesmo tempo como se algo estivesse faltando também. Ela entrou em completo desespero e viu a imagem do Samir personificada assim em sua frente. Gritava o nome dele, sonhava com ele. Foi uma completa insanidade. Chegado o derradeiro 7º dia, ela já estava em parafusos e foi correndo desbloquear o Samir e mandou uma mensagem. Quando ele viu, deu uma risada ainda e disse: oi, meu amor, viu só como eu não menti para você? Aqui está a prova de como com Shiva não se brinca. Você me procurou. Elizabeth ainda passou algum tempo com ele, mas realmente não deu mais certo pelo fato de que ele queria controlar tudo e não respeitava a profissão dela de massoterapeuta. Ele ficou com raiva por não terem continuado juntos e jogou outra maldição, mas dessa vez foi bem pior, porque ele gastou muito dinheiro, envolvendo até cabeças de gado. Uma parte dessa nova maldição foi feita na Índia e a outra na África. Gente do céu, que nóia é isso numa pessoa? Vai viver a vida, não é? Olha lá, fica lá gastando para destruir a vida da pessoa, porque essa pessoa tem que ficar comigo. Gente do céu, mas que perda de tempo, né? Vai viver, vai encontrar outra, não deu certo, vai... Primeiro, né, é só ser uma pessoa gentil, pronto, você consegue muito mais coisas, mas... tá amarradão aí, vai ficar até outra vida. Posso estar quanto? Capaz de virar obsessora ainda, e depois de morta ainda encher os pacovados outros. Bom, e aí ela me contou que consiste em que ela nunca se firmasse com ninguém e nem sentisse vontade mais de casar. E, de fato, Elizabeth falou para mim que tem asco de casamento. Nem sequer os seus relacionamentos são duradouros. Bom, acho que ficou meio longo, mas era um tanto difícil resumir porque alguns detalhes poderiam ficar de fora. Eu posso garantir que tem muitos outros relatos da minha amiga que são tão fortes quanto esse ou até piores. Mas em outra oportunidade eu conto. Agradeço sua atenção, desejo muita paz e luz para você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu. Que homem doido. Não dá pra cortar? Sei lá, fazer alguma coisa assim pra desbloquear esse bloqueio? Não é atrás de vida, né? Pra pessoa mesmo que tá fazendo. Deixa eu ler mais um aqui. Enquanto isso, estamos chegando ao final, hein? Ajuda do povo das sombras é uma pergunta. Deixa eu anotar o título antes que eu esqueça. Boa noite, Ana. É uma moça, tá? O meu relato é sobre o dia que eu vi e senti algo que acredito ser o povo das sombras. Eu estava sozinha em casa quando recebi uma ligação. Peraí. Eu estava sozinha em casa, quando recebi uma ligação de uma amiga. Ela me chamou para viajar com ela. Depois você fala que já tá
70 e pouco. Fala com a galera aí que vai conseguir. Tá com 70 e pouco superchat, então falta pouquinho pra 80, viu? Matheus, abaixa só um pouquinho lá, por favor. Não pensei duas vezes. Recebi uma ligação de uma amiga e ela me chamou pra viajar com ela. Eu não pensei duas vezes. Fui procurar uma mala, Fui procurar uma mala. Como não estava achando onde a minha mãe tinha guardado, eu não queria ligar para não preocupar a minha mãe, para não preocupá-la. Então eu resolvi subir em uma cadeira para ver se estava em cima do guarda-roupas. Quando subi, achei. Puxei a mala em minha direção, estava muito pesada e acabei por cair da cadeira. E a mala caiu por cima de mim. E eu senti uma dor muito forte na hora. Quando comecei a chorar, senti alguém perto de mim. Na hora não me veio medo, mas mesmo com a vista embaçada de tanto choro, eu vi uma silhueta escura que pediu para eu não sentir medo. Tirou a mala de cima de mim e, como se eu não enxergasse, apenas ouvia ele dizer que eu ia ficar bem. Mas meu bebê não ficaria, pois a ex do pai do bebê havia feito um trabalho para mim. Nossa, do nada, como assim? Eu não fazia ideia de que eu estava grávida. O espírito que falava comigo falou que tudo que ela havia feito para mim iria voltar muito mais forte para ela, e que o espírito que ela mandou para mim não estava me fazendo mal, pois ele que estava me acompanhando sempre dentro de casa. Perguntei se o meu bebê podia ser salvo e ele falou que faria o possível. Depois disso, senti um beijo suave na testa e adormeci. Até hoje eu não faço ideia de quem ou o que me ajudou, mas eu sou muito grata. Meu bebê não segurou na barriga. O médico falou que foi causa natural a perda. Eu tenho 18 anos. Acho que o impacto da mala fez com que eu perdesse. Até hoje sinto uma boa presença. Acho que ele me acompanha sempre. Às vezes acho que ainda o vejo, só a silhueta escura, sempre me acompanhando. Enfim, Ana, obrigado por ler meu relato, prefiro não ser identificada. Detalhe, quando contei para minha mãe, ela falou que eu sempre tive proteção de algo que ela não sabia identificar. Mas é uma sombra, não é? Peraí. E a ex fez falou que ela havia feito um trabalho para mim, mas iria voltar tudo mais forte para ela, e que o espírito que ela mandou para mim não estava me fazendo mal, porque ele, aquela sombra que estava me acompanhando sempre dentro de casa. É uma proteção que ela tinha, então aquilo lá ajudou. Não sei se era povo das sombras ou algum outro espírito que fica meio oculto ali, mas te protegendo. Deixa eu ver esse daqui. Uau, mas esse eu vou contar, vamos lá. Vizinha estranha. A velha foi parar no meu telhado. Rapaz, como assim? A velha foi parar no telhado? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e todos que estão assistindo esse vídeo. Bom, vou contar sobre uma vizinha que eu tinha quando eu tinha 14 anos de idade. Pode me chamar de fulana e caso eu cite o nome de alguém, não se preocupe, já está trocado. A nossa personagem principal, que é a vizinha, vou chamar aqui de Dona Joana. Vou explicar como funcionava a minha casa, para podermos entender melhor. A minha casa era uma casa que tinha várias casas dentro, no caso 4. No começo da casa era da filha da dona da casa, do terreno, seria isso? A primeira era da filha da dona da casa,
No meio era a casa dos meus pais e na frente da nossa tinha uma casa abandonada. E no fundo morava a dona da casa, que era uma senhora de 71 anos, no caso a dona Joana. A casa que ficava na frente da nossa era supostamente abandonada porque ninguém morava lá já fazia muito tempo. E por isso eu dizia que era uma casa abandonada. Dona Joana disse que há uns 10 anos morou um homem lá e ele fazia amarração para as pessoas. Um dia ele brigou com a Dona Joana e ela o expulsou de lá. Ele disse que se ele saísse de lá, ninguém mais ia morar naquela casa por mais de um ano. Mas mesmo assim, ela insistiu que ele fosse embora. Eu lembro que moraram muitas pessoas lá, mas nenhuma ficava mais de um ano. Porém, chegou uma fase que ninguém nem nunca mais alugou, acredito, né? Ninguém mais morou lá. E a casa ficou realmente abandonada, com alguns móveis velhos jogados por ali. Eu morei nessa casa durante 7 anos, me mudei com 15 anos. Dona Joana começou a ficar estranha do nada. Ela não era assim, mas 2 meses antes de eu completar 15 anos, ela começou a fazer coisas bizarras. Vou citar aqui algumas coisas que ela fazia. A janela da minha cozinha dava de frente para a janela do banheiro dela. E eu lembro que ela deixava a luz do banheiro acesa durante a noite, a madrugada inteira. E ficava sussurrando coisas que eu nunca conseguia entender. Certo dia eu acordei mais ou menos às 4 da manhã e fui ao banheiro. Quando passei na cozinha, lá estava a luz do banheiro dela acesa. E quando me aproximei da janela, eu ouvi os tais sussurros. E ela começou a fazer isso todos os dias. Quando eu estava sozinha em casa, eu ficava muito sozinha em casa nessa época. Ela aparecia do nada na janela do cômodo onde eu estava, que geralmente era o meu quarto ou a sala, e perguntava: "Onde está sua mãe?" Sorrindo, com uma cara estranha. E quando eu respondia que a minha mãe não estava em casa, ela me olhava durante alguns segundos parada, com um sorriso enorme no rosto, e depois saía andando sem dizer mais nada. Eu comecei a ouvir muitos passos no telhado, mas eu achava que eram os gatos. Porém, como gatos faziam tanto barulho pisando na telha? Creio que era algo maior e mais pesado. Até que numa madrugada, a filha da Dona Joana, a que morava na frente, bateu na porta da minha casa desesperada. Quando meu pai abriu a porta, ela disse algo que eu não consegui ouvir direito, pois estava meio grogue ainda, porque tinha acabado de acordar com as batidas na porta. Meu pai saiu de casa correndo. Eu logo levantei da cama desesperada e fui até minha mãe, que estava na cozinha. Ela tinha levantado junto com meu pai. Quando eu perguntei para minha mãe o que tinha acontecido, ela respondeu: "Dona Joana subiu no telhado." Ana, me explica como que uma velha de 71... Como que uma mulher de 71 anos foi parar no telhado? E logo depois a minha mãe falou: "Ela tá parada bem em cima do telhado da nossa casa." Eu fiquei assustada e fui correndo para a janela bisbilhotar o que estava acontecendo. Pelo que eu entendi, o meu pai teve que pegar uma escada para subir e tirar ela de lá. E quando eles já estavam no chão, a filha da Dona Joana perguntou desesperada: "Mãe, o que você estava fazendo no telhado?" E a velha disse que estava tomando um ar. A filha dela colocou ela para dentro de casa, agradeceu o meu pai pela ajuda, e o meu pai entrou em casa, sentou no sofá e disse para eu ir para a cama. Eu fingi que fui, mas fiquei olhando ele escondido. Minha mãe sentou do seu lado e eles falaram algumas coisas que eu não entendi direito, até que fui para a cozinha beber uma água e já aproveitei para ouvir melhor, já que a cozinha ficava do lado da sala. Meu pai disse que a velha estava em pé, em cima do telhado do meu quarto, olhando para baixo. E que quando ele chegou lá em cima, ela nem sequer olhou para ele. Foi quando ele tocou ela que ela lhe deu atenção. 2 semanas depois, eu fiz aniversário e nos mudamos. Mas até lá, todos os dias, eu ouvia os passos no telhado.
Ela aparecia na minha janela sorrindo, perguntando da minha mãe e ficava sussurrando no banheiro. Foi esse o meu relato, Aninha. Muito obrigada por ter lido. Amo muito vocês de coração. Um grande abraço. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, mas peraí. Tá, a gente pode pensar que ela começou a ter problemas ali com a memória, né? Sofrer de algum mal, né? Que começou a ter alguma confusão mental. Mas eu me pergunto realmente, se era uma casa normal, assim... Como que ela foi pro telhado? Tinha algum muro, algum lugar que possibilitava ela chegar até o telhado sem grandes esforços, né? Bom, o pai dela teve que pôr uma escada para chegar até lá. Não tinha nenhuma escada posta para ela poder ter subido no telhado de escada. Porque aí, realmente, como que ela foi parar no telhado? Tá, pode até estar com confusão mental, mas confusão mental, né? O corpo é de um cara que faz parkour? Não, do Nathan Drake que baixou na mulher, né? Acho que não. E por que ela tava em cima do quarto da moça olhando para baixo? Será que alguma entidade passou a tomar conta dela? E por isso ela conseguia chegar até lá? Eu conheço algumas histórias de que a pessoa foi parar no telhado sem explicação também. Como? E desceu de lá assim também sem explicação. Você fala, como? Ou da altura de um telhado assim. E supostamente com alguma entidade ali. Algum espírito, alguma coisa assim. Por que ela tava tão encanada com a mocinha, né? Aparecer na janela, perguntar. O que ela tanto sussurrava? E ela sussurrava o tempo todo da... Madrugada toda ela tava ali sussurrando, porque a moça não acordava sempre o mesmo horário, né? Mas quando ela passava por lá, ela escutava a mulher sussurrando, sei lá o que. Ai, gente, estranho, né? Será que tem alguma coisa a ver com o inquilino que mexia aí com as amarrações da vida, que não vai saber o que ameaçou quando ela tirou ele de lá? Será que ele mandou alguma coisa pra ela? Ficam os questionamentos. E vamos dar mais beijinho aqui no pessoal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.